cheio de unção nos montes da adoração. Olá, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Segundo dia do ano novo. Deixa eu colocar aqui. O som vai ficar melhor. Boa tarde a todos. No livro de Romanos, capítulo 9, acompanhem comigo, mas preste bem atenção. É profundo o que Paulo fala. Ele diz o seguinte, a partir do verso 33. Se cada grão de areia da praia fosse numerado e a soma chamada escolhidos de Deus, eles seriam ainda números, não nomes. Presta bem atenção. A salvação vem por escolha pessoal. Deus não nos conta 1, 2, 3, 4, não. Ele chama pelo nome. Olha que frase para você nunca esquecer. Meros números não são o objetivo de Deus, ou não são o seu objetivo. Isso é muito importante você gravar. Aí ele continua dizendo, mais abaixo, Israel, o povo dos mandamentos, que parecia tão interessado em ler e falar sobre Deus, o que Deus estava fazendo, se distanciou de Deus. Como puderam se distanciar? Porque, em vez de confiar em Deus, eles assumiram o controle. Estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, as próprias obras do homem, usando o nome e a igreja de Deus. Tão envolvidos nos projetos de Deus que não perceberam Deus à frente. Como uma pedra no meio do caminho, Deus, então tropeçaram nele, em Deus, e continuaram caindo, e caindo, e caindo, e caindo. Aí, o que acontece? Deus levanta pessoas. Deus busca dentro de Israel. Sempre foi assim, irmãos. Não adianta pessoas ficarem iradas, bravinhas, batendo biquinho e beicinhos. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum. Eu estou aqui para cumprir uma missão que Deus me instituiu, me chamou, me agraciou e me sustenta pela graça. Então, eu tenho que levar esse legado que Deus me deu, me dá, esvaziar o copo para que Ele me encha o copo todos os dias. Mas para isso, a palavra tem que ser pregada.
Em toda a história de Israel, em toda a história, Deus tentou, através dos profetas, dos discípulos, de Jesus, dos apóstolos, levar a sua graça para o seu povo. Tentou escolher pessoas do seu povo para pregarem o que ele queria que pregasse, mas todos fugiram. Todos. Nem para apresentar o Messias, Deus conseguiu encontrar pessoas dentro de Laodiceia. Ele rodou anos, rodou, chamou, induziu, batizou, e eles fugiam, fugiram e fogem. E aí chamaram os 3 reis magos. Que vergonha. E Laodiceia tropeçando, tropeçando e tropeçando. É um cair sem fim. E qual é a intenção de eu estar pregando o que eu prego, a não ser te levar à verdadeira reflexão? Se eu tenho que ser condenado por alguma coisa, eu tenho que ser condenado porque eu estou tentando te levar a Jesus. Mas Laodiceia, em sua própria reflexão, tropeçando na pedra que é Jesus e cheio de projetos para Deus, querendo dar números para Deus e Deus não quer saber de números. Batizar 30, 15, 20 no mês para Deus, isso e nada é a mesma coisa. Pode ser bom para a empresa de Laodiceia, mas para Deus não. E tudo isso vem se perdendo, e a cada dia mais. E a cada dia mais Laodiceia vai endurecendo o coração e não percebe. E eu tenho ficado muito triste com pregadores que eu achava que pregavam a graça, mas não pregam. Não pregam. Pregam as mesmas mentiras que Satanás vem colocando há 120 anos na igreja. Vem forçando a humanidade, as pessoas totalmente fragilizadas, cansadas, oprimidas, precisando de um Cristo, precisando do seu amor, da sua justificação, mas colocam mais fardos nas pessoas. Mentindo, dizendo que assim que você for a Jesus, deixa com ele que ele vai fazer você obedecer tudo. Todas as normas, regras, por amor, tudo é fácil e simples, mas nenhum deles guardam nada. E quando você ou eu prego ou coloco textos da graça, do amor, para buscar a Jesus, se humilhar a Jesus, depender de Jesus, colar na videira, tantos vêm e agridem os meus postes e gritam para guardarem os mandamentos. Teve uma agora que colocou até mentira. Até mentira ela colocou para tentar se posicionar no que ela crê. Ela diz assim, entre um texto longo, ela mente dizendo: em Provérbios 28:9 diz que Deus desvia o ouvido de ouvir aqueles que não obedecem à lei, até a sua oração é abominável. Ali não está escrito que desvia o ouvido e obedecer à lei, não tem a palavra obedecer. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei e ao testemunho, que é o amor de Jesus, que é a graça de Jesus, não tem nada a ver com mandamentos. Até porque ele não poderia exigir você guardar nada, porque ele sabe que você é incapacitado. Porque se você fosse capacitado a guardar lei, Jesus não precisaria vir e morrer. Ele morreu pela tua incapacidade de guardar a lei. E ele veio morrer pela lei, cumprindo a lei, guardando a lei, porque Adão não guardou porque optou em não guardar, não porque era impossível guardar antes do pecado. Jesus veio sem pecado, provou que dava para guardar a lei, guardou, obedeceu, cumpriu toda a missão que Adão não cumpriu. Por isso que Paulo diz, o segundo Adão. É muito simples. E aonde eu fico na história da lei?
Eu fico em Cristo. Porque quando ele veio e cumpriu, e eu o aceito como advogado, ele me advoga como um transgressor perante ao Pai, que é o juiz. E aqui ela fica nervosa e diz que alguém guardou a lei, ou os discípulos, ou os profetas, ou que Deus não daria uma lei se fosse impossível guardar, querendo defender a Deus. Mas Deus deu uma lei possível de guardar, passível de guardar. Mas quando entrou o pecado, ela deixou de ser passível. Não dá mais para guardar. A nossa natureza, por si só, já nos culpa. Eu não sou culpado porque guardo ou não a lei. Eu sou culpado porque eu sou pecador. Eu já nasço pecador. Eu não valho nada. Eu, Sherry e você. Então Cristo veio cobrir essa falta e essa falha que o pecado nos trouxe. Deus construiu, criou o homem e a mulher como família. Depois o pecado entrou, acabou-se tudo. Deus criou a família para ter assassinato? E a família mais próxima de Deus assassinou. Por que que nós vamos ficar bradando dos pecados do mundo? Se a família que Deus construiu, criou, esteve ali lado a lado, face a face, o abandonou e um irmão matou o outro. Por que que Satanás, que era o anjo cobridor que estava no santuário ao lado de Deus, transgrediu a graça? Então não cabe a nós procurar chifre na cabeça de cavalo, querendo colocar uma lei que eu não sei o que querem fazer com a lei. Não, não defendem a graça. Eu não vejo um. Todos que eu publico, todos vêm defender a lei. Quando não vêm defender a igreja. Eu tenho 400 vídeos falando da graça. Essas pessoas não passaram em nenhum, não clicaram em nenhum like. Mas quando é para defender igreja, templo, elas aparecem com corpo e alma. Por quê? Para elas ficarem bem na igreja. Por que defendem a lei? Porque andam junto com os gados. Entram na doutrina satânica de que a lei é passível de guardar. E como todo mundo fala a mesma língua, por que que você vai discordar de Laodiceia? Não vai discordar. O teu coração teme. Aí Deus, ao invés de chamar você, talvez pastor, ancião, um líder de Israel, que vira o rosto para a graça e comunga com a lei como um salteador, aí Deus vai e chama um gentil. Não é porque ele não quis. Tenha certeza de que ele vem te chamando há anos. E você vem rejeitando por medo, para não perder posição, para não perder o legado, para não perder os aplausos de Laodiceia. Por isso que não pregam a graça. Por isso que não tem coragem de chegar dentro da sua igreja Laodiceia e dizer: aqui ninguém guarda a lei, aqui é todo mundo pecador, aqui ninguém vale nada como eu. Por que, igreja, nós não nos curvamos perante o nosso Criador, Salvador e pedimos misericórdia para abrir a nossa mente para que a gente não traga outras pessoas ao sofrimento que vivemos? Porque sabem que vão arrumar problemas. Preferem agradar a homens, receber aplauso de homens. Por isso que Jesus falava, porque tudo está ligado à graça. Tudo. Não tem nada ligado à lei, a sábado. Todo mundo está querendo caminhar por um caminho que o diabo montou. Mas tudo está ligado à graça. Quando ele diz, aqueles que já receberem os aplausos, não precisam receber nada de Deus. Porque querem ser vistos e ouvidos pela grande maioria. Eu falei ontem no vídeo que Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles pregaram 40 anos a graça.
e morreram por ela. Quase ninguém entendeu. E eles não cansaram, eles perseveraram. Você não vê uma pregação de Paulo, Pedro, Tiago, pregando sábado, pregando leis que você tem que guardar, que a lei é santa e justa e boa. Ela é. Ela existe e ela vai ter o momento dela no dia do julgamento. Aquele que transgredir, o sábado, por exemplo, transgride toda a lei. Aquele que não tiver a graça de Jesus, vai matar, vai adulterar a palavra de Deus. O adultério não só é adultério com outra mulher. No momento que você adultera a palavra do Senhor, você caiu no mesmo caminho, no mesmo. Quando você idolatra uma igreja, idolatra pessoas, você está passível de transgredir a lei. Por isso que ela é impossível de guardar. Agora, Sherry, se você diz que você é transgressor, então você não vai ser salvo. Não vou ser salvo. Não pelos atos que eu cometo, porque eu já sou transgressor por natureza. Então, como é que você vai para o céu mesmo pregando a graça? Porque quando eu prego a graça, eu vivo a graça. E quando eu vivo a graça, eu produzo o fruto da graça. Qual é o fruto da graça? É o fruto do Espírito Santo. Por que eu produzo o fruto do Espírito Santo? Porque eu permaneço na videira. E se eu permaneço na videira e produzo como um ramo o fruto do Espírito Santo, é porque eu estou salvo em Jesus. Não tem nada de lei. Não vou perder tempo com lei. Não vou bater boca com lei. Porque ela só serve para me condenar. A lei anda com a graça, ela pode andar com quem ela quiser, mas comigo não. Hoje que eu consigo saber mais ou menos onde estão os 10 mandamentos, de tanto ter que falar disso com os legalistas. Mas eu nem sabia, cara. Se você pedisse para eu recitar 10 mandamentos, eu começaria do primeiro, talvez certo, depois ia me perder no caminho. E o quarto, que era o sábado. Agora, a transformação em Jesus, na graça, é que te santifica. Por que ela te santifica e não a lei? Ah, mas a lei é importante, Sherry. Aqueles mesmo papo, né? Porque a lei te mostra que você é pecador. Não mostra nada, cara. Tá cheio de coisa que você faz que não está na lei e que você sabe que é pecado. Então, quando Deus te chama e te dá essa dádiva de você conhecer na profundidade dele, ele está te dando uma chance de você entrar no coração dele. E no coração dele não tem lei. No coração dele tem amor. A lei não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. A lei não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A lei é verdade, os mandamentos é verdade, a igreja é verdade, o santuário é verdade, mas só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Porque tanto irrita Laodiceia essa pregação? Porque tanto se levantam mentindo, dizendo que o Sherry não acredita na lei, é contra a lei, é contra a igreja? Por que tanto ódio quando se prega a graça? A simplicidade da graça, porque ela te obriga a se converter. Agora, como você não quer, você tapa os ouvidos e continua Laodiceia. É claro. Qual outra finalidade? Eu disse que um grande homem pregando numa grande rede, ele disse: quando você é salvo, você guarda a lei. Se não, porque Cristo te salvaria, se não fosse para guardar a lei? Olha o que Satanás conseguiu fazer na cabeça de Laodiceia. Aí eu respondo para ele: Cristo me salva e me salvou porque me ama. Ele não me salvou para guardar lei. Ele me salvou por amor, porque ele guardou.
Ah, mas Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Frase do diabo. Por que Deus odeia o pecado? É para você ficar escolhendo pecados que ele odeia? Não. Ele odeia o pecado, por isso ele deu a vida dele no Calvário, por odiar o pecado. É muito simples. Não há quantidade e qualificação de pecado, tudo é pecado. E por amor ele me salvou. E eu continuo pecador. E ele me salva em pecado, no pecado, não em um pecado. Nos pecados, nas transgressões que eu cometo todos os dias da minha vida e que você comete. Mas você quer ser melhor que os demais na terra, porque é abastado, rico e de nada necessita, e você quer ser diferente. Como é que é ser diferente? Eu guardo a lei. Esses aí, Assembleia, Batista, Presbiteriano, Católico, todos perdidos, porque eles não guardam a lei. E falam com uma arrogância e acham que Deus ouve suas orações. É isso que está dizendo em Provérbios, minha irmã, para você entender. É essa arrogância. Esse desvia o ouvido de ouvir a lei do amor, que é o próprio Deus. Deus não é tábua de pedra. Ela não tem vida. Tanto, aí você diz, mas Deus escreveu com o dedo dele, como se fosse algo para ser adorado. Isso é idolatria, paganismo, mundanismo da pior espécie. Laodiceia, olhando a tábua, porque Deus escreveu. Se botasse uma tábua de pedra, eu digo para vocês, em qualquer lugar do mundo, dizendo que é a tábua que Deus escreveu, essa igreja quase que toda estaria de joelhos naquelas tábuas. Não tenha dúvida. E essa mesma tábua que você idolatra quando você prega, Moisés quebrou, espatifou na cara de Deus, por amor a um povo. E Deus falou: encontrei o meu profeta. E o legalismo e o moralismo vêm dominando, corroendo as almas das pessoas e da própria igreja, e isso me incomoda muito. E eu sei que incomoda muito a Jesus. Então cabe a nós buscarmos a fundo esse tesouro, buscarmos esse conhecimento como nunca antes. Esquece tudo que se aprendeu, tudo que te ensinaram. E fala: Senhor, agora é eu e o Senhor. Não precisa nem ser comigo, porque eu sei que a partir do momento que teu coração for sincero e você se entregar ao Espírito Santo, ele vai fazer você entender. Numa frase. Agora, o que não pode é uma irmã me falar: Sherry, eu nunca ouvi uma pregação dessa, eu estou há 7 anos na igreja. Eu nunca ouvi, tanto é que quando eu te ouvia falar, eu falava: esse rapaz é louco, ele não é da igreja. Porque ia em desencontro do inferno que enfiaram na vida dela. Tiraram Jesus do coração dela e enfiaram normas, leis, tábua de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são justos, são bons, está lá. Nós vamos ser julgados por ele. E daí? Por que trazê-lo com tanto ênfase, com tanto desejo, com tanto clamor, com tanta idolatria? Lutando contra a graça? Pregando mentiras? Quando eu disse no meu texto que essa moça respondeu, eu disse: aquele que diz que guarda a lei é mentiroso. E quem é mentiroso? Quem é o pai da mentira? Quando você acordar que você está sendo usado, não por Satanás, mas por uma legião de demônios, que foi a legião, as legiões que dominaram Laodiceia, Laodiceia está dominada, está cega. E Jesus cansou, enjoou e vai vomitar. Por que será? Jesus vai vomitar Laodiceia porque ela guarda a lei? Não entendi. Porque ela guarda o sábado? Não entendi. Porque ela devolve o dízimo?
dá ofertas. Por que será então, se você faz tudo isso, Laodiceia faz tudo isso, por que ele vai vomitar? É um bom motivo para você começar a se olhar, a ver que nível de Laodiceia você está. E o momento de você falar, Senhor, a partir de hoje eu quero me tornar um adventista do sétimo dia. A tua igreja. Eu quero fazer parte do teu povo, não de Laodiceia. O povo que Satanás colocou dentro de Laodiceia. Perdão, dentro da igreja adventista. Que impregnou a igreja. Impregnou, não pensa que é meio a meio, 50-50, não. Impregnou. Eu não posso dar porcentagem porque só Deus sabe. Mas é só você acompanhar. Pelos frutos conhecereis. Pelo que pregam, conhecereis. O dia que você for agraciado pela misericórdia de Deus e Ele tirar o véu do teu rosto e você falar, meu Deus, agora eu entendo o que é salvação e santificação pela graça. Aí você vai começar a enxergar. Só aí. Mas quem vai poder te fazer isso é só o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se curve. É só isso. Não quero que você saia da igreja, porque eu não vou sair da igreja. Não quero que você não creia em Ellen White, porque eu creio em Ellen White. Não quero que você deixe de guardar o sábado, porque eu creio e observo o sábado como o dia do Senhor. Não quero que você pare de devolver dízimo, porque eu devolvo. Eu não estou preocupado, eu não brigo com a igreja se ela trabalha bem o dízimo, a oferta, se vai. Para mim, tanto não esquento a cabeça. Deixa eles trabalharem. Tudo isso está nos conformes. Agora, o que não está no conforme é só um pequeno detalhe que Satanás dominou Laodiceia e ele se encaixou na igreja de tal forma que a igreja falou: glória à lei, aleluia à lei. É o detalhe: você não guarda a lei. Pastor, você não obedece mandamentos. Nenhum de vocês. Nenhum. Nem de Americana, nem de São Paulo, nem da Associação Norte, Sul, Leste, Oeste, nem da Conferência Geral, nem lá em Washington, Ted Wilson, tudo farinha do mesmo saco, tudo podre, igual eu. E eu não tenho orgulho disso, mas eu tenho consciência disso. E a maioria perdeu a consciência. Que o Espírito Santo possa te mostrar o caminho, a verdade e a vida. E aí você vai entender quem é a Igreja Adventista do sétimo dia e quem é Laodiceia. E aí você vai fugir de Laodiceia como o diabo foge da cruz. Agora, uma coisa tenha certeza, te prepara, porque eles vão te pegar, vão te caçar. Só que tem um detalhe, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Enquanto Deus quiser que nós preguemos, que nós falemos a verdade, para que Ele possa suscitar não números, mas nomes, como eu li aqui, ele não busca números, mas nomes. E para que você mostre que uma igreja que está envolvida nos projetos de Deus, falam de Deus, mas estão longe de Deus porque assumiram o controle de Laodiceia. E aí ele diz que, como uma pedra no meio do caminho, eles estão tropeçando em Deus e continuarão a cair, porque tropeçam e caem, porque pisam em Deus. Tá bom? Que a misericórdia do Senhor nos ajude e que cada vez mais nós possamos entender o que é a graça, o que é esse amor e depender cada vez mais dele, porque estando nele eu frutifico os frutos da videira e dentre eles está o domínio próprio. A paz, a alegria, o amor ao próximo. Guardo o sábado, amo meu irmão, amo a minha igreja, estudo a palavra de Deus, tenho fé, porque vem dele, e tudo isso vem num combo chamado graça e não lei. Jamais podemos comparar
e colocar juntos lei e graça. Isso é pecado mortal. Isso é blasfêmia. Isso é mentir contra Deus. Sem graça, sem lei. Sem lei não existe graça. Mentira. Sem Jesus não existe graça. Se você quiser, compartilhe esse vídeo. Que Cristo possa nos ajudar, tá bom? Fica na paz. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus e um feliz ano novo. Meu nome é Sherry Filho. Até já. Até o próximo vídeo.